Oi, pessoal, bom dia, shalom para todos vocês. Que seja um dia abençoado, guiado pelo Espírito de Deus nas nossas decisões, no nosso trabalho, para que amemos uns aos outros como o Senhor nos ama, para que sejamos um com Ele, para que possamos começar a semana que já começou ontem, que foi o primeiro dia, o domingo, hoje é o segundo dia, para que seja um dia abençoado. Que o Espírito Santo nos guie, nos oriente e nos faça resplandecer sobre o rosto dele, sobre nós, para onde passarmos, as pessoas olhar para nós e ver Yeshua na nossa vida. Amém? Que a luz do Senhor resplandeça sobre nós, para que exale o seu perfume e seja cada dia melhor. Para que possamos andar pelos seus estatutos e pelas suas veredas, fazendo a vontade dele, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Amém? Hoje eu tenho Romanos 7, que fala a lei e o pecado. Olha o que ele diz. Eu só vou ler o começo, depois vocês leem o resto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A gente só conhece a lei através do pecado. A lei significa a Torá de Deus, de Adonai. E ele diz que a lei é o pecado ignorado, todo pecado gera maldição. Todo pecado. Não tem nenhum desses que não faça isso. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Sem a lei está morto o pecado. A gente conhece o pecado através da lei, porque antes não tinha lei. Quando o Senhor deu a Moisés, não tinha lei, o pecado. E hoje tem a lei, Paulo dizendo aqui em Romanos, onde ele está falando, né? E ele diz assim: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito. Reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tem tornou pela morte. Porque sem o pecado, nos torna pela morte. É um pecado ignorado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. E pelo mesmo mandamento nos engana, porque a gente diz, é um pecado pequeno, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não. A lei é uma aliança que a gente faz com o Senhor, para que possamos estar com Ele e para Ele, obedecendo os seus mandamentos. E o mandamento não passou, ele continua, ele está vingando ainda. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Esse é o mandamento, ele é santo, justo e bom, para que a gente venha seguir. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse de sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão, pecado, da escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ele diz que a gente não faz o que prefere, faz o que detesta. Esse é o pecado. Que temos que ter cuidado. Andar na lei. Andar o que o Senhor nos deixou.
Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não quer ninguém religioso, ninguém idólatra. Ele quer que andamos pelos seus caminhos, pelos seus estatutos, pelas suas veredas, fazendo a vontade dele. Porque quando nós estamos fazendo a vontade dele e tentamos muitas vezes não pecar, as bênçãos vêm em abundância para cada um de nós. Então a gente tem que andar pela lei que ele deixou. E ela é vindoura, é para sempre, ela é perpétua, ele não passa. Essa é a palavra que eu deixo hoje. Romanos 7, que fala a lei e o pecado. E leio de todo ele, que ele é pequeno, eu só li uma parte. Aí vocês terminam de ler para vocês entenderem melhor. Amém? Que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um de nós e nos dê a paz que excede todo entendimento.